Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo venha abençoar cada um, né? Venha proteger, cobrir com o sangue de Jesus, libertar de todo mal, de todo vício, dar a cura, a libertação, né? Fazer o milagre aonde o médico, onde o homem não pode operar, na realidade que Deus venha a operar nas vossas vidas, né? Nas vossas famílias, né? Aqueles que têm familiares, né? Que têm dado problema, né? No crime, nas drogas, no vício, né? Que é doente, que é problemático. Que Deus venha ter um encontro com eles e dar cura, deixá-los perfeitos, deixá-los segundo a vontade dele, né? E a vontade de Deus, meus irmãos, meus amigos, é boa, perfeita e agradável, ó. Boa, perfeita e agradável. Estou aqui mais um dia, mais uma manhã, né, de segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024, né? Agora são exatamente 10 horas e 55 minutos na capital paulista, na capital dos Bandeirantes, né? Muita gente pergunta onde você mora. Eu moro em São Paulo, capital. Ou de onde você é? De onde eu sou do estado de Pernambuco, da cidade do Recife, né? Nasci e me criei por trás do aeroporto do Recife, né? E saí de lá aos 16 anos, fui para o estado da Bahia, né? Uma terra que eu amo, um povo que eu amo, um povo que tem passado por muitas lutas, né? Um povo que tem passado por grandes aflições nos últimos anos devido, né, à criminalidade ter aumentado, o tráfico, né? Muitas mães chorando seus filhos, né, perdido no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo do tráfico de droga, muitas guerras entre facções criminosas, né? E eu não estou aqui para julgar, para condenar ninguém, não. Estou aqui para dizer a todos esses quantos estão envolvidos nessas coisas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus liberta. Jesus, ele pode te proteger, mesmo se você sair do crime, porque muitos dizem: eu não vou sair do crime, porque se eu sair do crime e andar desarmado, meu inimigo, ele vai me matar. Não pode matar não, porque aquele que Deus escolhe, aquele que Deus na realidade está protegendo, está na mão de Deus, ninguém pode tocar de maneira nenhuma. Então tenha sã consciência na realidade que Jesus, ele é o caminho. Eu tenho pessoas na minha família que vivia no mundo do espiritismo, né, como era toda a minha família, e tinha medo porque as entidades ameaçavam que se saísse daquela religião, se saísse deixar de fazer a vontade deles, eles matariam ela, né? E na realidade eu pregando para ela que não, porque no mundo do crime também muita gente era ameaçado, né? E na verdade saía daquele mundo e ia aceitar Jesus, e a gente via que Jesus protegia, né? Contra o inimigo não podia tocar, e ela aceitou a Jesus. Hoje vive bem com a família dela, tem suas dificuldades, suas necessidades na realidade, mas está servindo a Deus, né? O inimigo não pôde tocar, porque o inimigo não pode tocar naquele que é escolhido de Deus, né? Quando o inimigo ele quis tocar em Jó, ele primeiro precisou da permissão de Deus. E aí você me pergunta, por que Deus permitiu o inimigo tocar em Jó, se o próprio Deus disse de Jó que Jó era homem íntegro, reto, justo e se desviava do mal? Porque Deus sabia que Jó era servo fiel e que não ia ceder por mais que o inimigo o apertasse. Mas uma coisa Deus não permitiu, que tocasse na vida de Jó, que tocasse, que tirasse a vida de Jó, que matasse Jó. Glórias a Deus, aleluias. E Deus, na verdade, provou a Jó. Foram 10 filhos de Jó mortos,
todo o gado de Jó, que Jó era o homem mais rico do Oriente, foi roubado, né? As suas casas, uma ventania, um vendaval da parte do inimigo derrubou, destruiu, né? Os seus bens materiais, né? Jó teve tudo perdido, até a sua pele, né, foi acometida de uma doença terrível, que até hoje, nos dias de hoje, com a ciência avançada como está, com a medicina avançada como está, ainda dá muito trabalho. É uma doença que come por dentro, cai pedaços do corpo da pessoa, como orelhas e tudo mais, né? E mesmo assim, Jó de maneira nenhuma cedeu para o inimigo, né? Então, você não precisa ter medo. Se você se render a Jesus Cristo, nenhum mal te ocorrerá, porque Jesus, ele está para te abençoar, ele está para te proteger, para cobrir-te com as suas penas, né, e com suas asas, poderosa como a galinha, a Bíblia diz, como a galinha cuida dos seus pintainhos, né? Vocês já viram a galinha protegendo os seus pintinhos ou seus pintainhos, como é a forma exata de pronunciar no português, né? Os seus pintainhos, né? Olha, querendo brigar com o galo velho. Então você não precisa ter medo, porque eu participei no Espiritismo. E no Espiritismo, quando as entidades baixavam em alguém, eles já diziam em primeiro lugar: quem é mais do que Deus? E nós respondíamos: ninguém. Porque até o diabo sabe que mais do que Deus, ninguém. Ele quis ser igual a Deus, porque ele sabia que maior do que Deus ninguém pode ser. Ninguém pode ser nem igual a Deus, quanto mais na realidade é maior do que Deus. Ele ousou assim ainda querer ser igual a Deus, mas mais do que Deus ninguém. Ninguém, ele mesmo tem que pronunciar essa frase, né? Com sua própria boca, né? Através da boca do cavalo ou do médium, da entidade, da pessoa ali que ele está usando, né? Então, na realidade, ele tem que pronunciar que mais do que Deus, ninguém. Deus é o todo, não é o médio, não é o mais ou menos. Ele é o todo-poderoso, né? É o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E contra ele ninguém pode. E se você estiver nas mãos de Jesus Cristo, ninguém pode te tocar, né? Eu sou um exemplo vivo disso. E muitos, na verdade, armaram armadilhas para mim. E a Bíblia diz que aquele que abrir uma cova, nela cairá. Porque se tentarem alguma coisa contra os escolhidos de Deus, infelizmente nela cairá. Se tentarem abrir uma cova contra os escolhidos de Deus, nela mesmo ele cairá se não se arrepender. E aí está o galo pulva molhado, né? Eu venho aqui, né, mais uma vez, né? Eu estava ontem conversando com meu amigo Samuca, meu irmão, né, em Cristo. Um abraço, um aperto de mão bem apertado, né, como diz um outro amigo meu, com alicate de pressão para não soltar nunca, né? E a gente estava conversando sobre minhas galinhas que não estão pondo, e ele estava me dando algumas dicas. E é por isso que é bom a troca de ideias, a troca de conversas. É por isso que eu fiz o grupo, né, de WhatsApp, chamo J Luz, e lá eu coloco pessoas que estão interessadas ou que já adquiriram, né, chamos, para saber como lidar, porque o chamo é diferente, né? A galinha em si, nesse quesito, abrange toda a galinha, mas na realidade o chamo ele engorda mais, pessoal, mais rápido. Então, pessoal, é assim. Eu estava com os problemas aí e ele veio, eu já desconfiava, mas ele me veio dar aquela palavra que realmente é, porque ele teve essa experiência. É um cara que estuda, né? Como dizem por aí, é o papa do chamismo brasileiro. É um cara que eu considero muito, porque é um cara que ama o que faz com o chamo
e pesquisa. Não é um cara que fica só de disse-me-disse, não. Ele pesquisa, faz pesquisas profundas sobre o Japão, sobre a criação do chamo, sobre o desenvolvimento do chamo no Japão, né? Como que faz, né? Eu acho que se eu acreditasse realmente, como eu acreditava antes em reencarnação, eu diria que ele reencarnou, né? Alguma pessoa que trabalhou com a criação do chamo, porque o cara é tremendo, mas eu não acredito nisso, porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Cuidado, que o juízo de Deus é sem misericórdia para os que não usam de misericórdia. Então, por isso, você que está no crime, nas drogas, matando, acontecendo, né? Quebrando e destruindo aí, né? Você está fazendo a vontade do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, cuidado, veja de quem você está fazendo a vontade, né? Muitas vezes, essas pessoas ainda dizem que está cheio de demônios. Eles mesmo admitem com suas próprias bocas, estão cheios de demônios. Estão mesmo, porque na realidade quem mata, quem tira a vida de alguém, quem está roubando, está cheio de demônios, infelizmente. E precisa ser liberto. E Jesus te ama da maneira que você é, né? Jesus veio morrer por você, porque você já estava morto. Você está condenado à morte, na verdade, no seu pecado, porque o pecado, né, ele gera morte. O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus, através de Jesus Cristo, é a vida eterna. Então, tocando mais uma vez, olha o galo molhado, né? Hoje aqui está fazendo calor e eu estava observando, molhando as penas dele, que eles estão com muito, né, canhões, né, com muitas penas nascendo. A gente chama de canhões lá no Nordeste, lá em Recife, né? E então isso causa muita febre. É semelhante a quando você faz a barba, quem tem problema de pelo encravado, né? Fica ardendo, coçando, doendo. É por isso que muitos animais, da realidade, quando estão assim, eles não querem nem que alguém se aproxime deles, com medo de pegar e machucar eles. Fica meio arisco, né? Então é isso aí, pessoal. E dando banho, né, eles estão com febre. E antigamente os mais velhos, né, tinham medo terrível de dar banho, principalmente frio, né, em crianças quando estava com febre. Mas hoje a medicina, a própria medicina, a ciência diz que a água fria ou a água morna, né, ela placa a febre, ela derruba a febre. É como um antitérmico, né, natural. Ela derruba, pelo menos momentaneamente, a febre. A febre é sinal de infecção, né? Todos sabem, e ali muitas vezes está infeccionado esses canhõezinhos aí, essas penas que estão nascendo. Estão doendo muito, e a água ajuda, né, na realidade, a diminuir essa febre. A maioria dos animais aqui estão numa repena, né? E eu os molhei. E ontem, conversando com um amigo Samuca, né? Ele estava me explicando: João, eu passei por isso aqui, e a Bíblia diz que dai de graça o que de graça recebeste. Eu recebi de graça essa orientação e quero passar, não para aqueles que sabem, gente. Você que sabe disso já, não precisa se manifestar dizendo: todo mundo já sabe disso, isso, aquilo, outro, porque nem todo mundo sabe, infelizmente. Você sabe, eu sei, na realidade, mas nem todo mundo sabe. Tem jovens, né, tem pessoas que estão começando a criar chama agora, principalmente, né, galinha de briga, o que for, e não sabe disso, pessoal. Não sabe disso. Você pode observar na pena quando está nascendo, ela tem um cascãozinho. E o banho de terra, por exemplo, ela esfoleia aquilo ali, faz largar aquele cascãozinho que vem no pezinho, no bulbo das penas, ajuda ela a soltar aquilo ali e a pena ficar livre, a pena soltar, a pena ficar abertazinha, né? Porque ela vem como um envelopamento das penas.
Olha, ela tá querendo comer as penas ali, ó, uma da outra, né? Porque a galinha, quando tá nesse período, elas come aquilo ali, porque ali tem muita proteína, muito sangue. E você que não sabe, muitas das rações de aves é feita de penas de galinha, né? São feitas de pena de galinha, né? Porque na realidade tem muita proteína, a pena com aquele sangue, né? Não sei como eles fazem, não me pergunte, mas isso é o que eu também ouvi falar. Não tenho uma certeza, né? Mas posso dizer aqui que na realidade é uma teoria, pelo menos que é uma teoria de que se faz muitas das rações de galinha com a pena, porque tem muita proteína. Eu dei o banho no galo. Olha aí, o galo não é outro, é o mesmo galo, mas ele muda completamente quando está na realidade banhado, ó. Tá vendo? Ele muda as características morfológicas. Para quem não viu vídeos antigos que eu já falei sobre isso, porque a grande maioria das pessoas, principalmente os vendedores, quando apresenta um galo para você, ele apresenta assim, ó. Ou quando ele, aquele galo em pezão, isso, aquilo, outro, ele tá com outro galo ali, mostrando para que você, na realidade, pense que o galo é assim, 24 horas por dia, bem pezão, não é não. É porque o galo é um animal territorialista, ele quer defender o território dele e, na verdade, ele fica bem em pezão, ó, mostrando que ele é o dono do pedaço. Tá entendendo? Se botar um outro galo aqui, esse aqui vai ficar, né? Ele vai ficar na defensoria das frangas, das galinhas, né? Eu encontrei 2 ovos hoje, estava falhando, né? E foi isso que eu estava discutindo com o Samuca, e o Samuca me indicou, né? Eu estava botando 2 caixas de margarina de 500 gramas, ou seja, 1 quilo de alimento aqui, ó. Olha o papo desse galo como tá. Deixa eu dar um zoom para você ter uma ideia. Olha o papo dele como tá. O papo das galinhas também tão grande. E o Samuca tava me explicando, João, quando a galinha come muito, né, ela engorda bastante e tem que queimar aquilo ali. E na verdade dificulta, e realmente saiu já de uma certa forma, eu já sabia que quando ela engorda, na verdade ela não põe. Eu vendi até uma galinha, o cara aqui, e ela estava muito gorda. Eu disse para ele, eu expliquei, né, o Toninho da Zona Leste aqui de São Paulo, né? E eu fiquei sabendo depois que ele disse que eu vendi uma galinha velha, que não, a galinha não era velha. Tá entendendo? A galinha era uma galinha nova. Não era uma galinha tão nova assim, mas era uma galinha de 1 ano e pouco, né? Não tinha 2 anos ainda. E eu fiquei sabendo que ele disse que eu vendia uma galinha na realidade que não põe. A galinha era uma máquina, uma coisa estupenda, uma galinha, um espetáculo de galinha, uma pintura de galinha. Só que estava muito gorda, muito gorda. E eu disse a ele que já de algum tempo não estava pondo aqui. Eu fazia, olha, olha o papo dela também aqui. Então essa aqui mesmo, se você olhar embaixo, olha para aqui, olha quanta gordura. Olha, tá vendo? Esse contorno embaixo aí, ó, isso é gordura. E isso dificulta, né, que ela ponha ovos, né? Isso dificulta muito que ela ponha ovos. Eu dei nome porque a pessoa, na realidade, falou para outra pessoa que eu vendi, que não sei exatamente como ele disse, mas que eu vendi uma galinha para ele que não estava pondo, que isso não estava certo, que isso, aquilo, outro. Não, eu não vendi sem avisar, eu vendi avisado que a galinha tinha que emagrecer, né? E essa é a questão aqui, eu estou com esse mesmo problema aqui. Essas galinhas aqui põem um ovo um dia, passa 2, 3, 4 dias sem pôr, porque estão muito gordas, tá entendendo? E aí eu diminuí bastante a comida dela, ao ponto de não estressar, não tanto, para não estressar, como disse o Samuca, porque senão estressa a galinha, tá entendendo? E aí você tem o mesmo resultado, ela não vai pôr porque está estressada, né?
A galinha, ela faz uma troca de calor, e o Samuca também me dizendo, porque é um cara que estuda demais sobre os animais, as aves galináceas, principalmente os chamos, né? Quando a gente molha, já observou que quando a gente dá um banho no galo, geralmente ele faz aquele excremento mole, né? Meio aguado, né? Meio com água mesmo, né? Só com poucos resíduos sólidos. Aquilo ali, na realidade, é uma troca de temperatura que ele está fazendo ali, né? Porque estava quente e ele, como foi banhado, ele joga aquela temperatura para fora, né? Para se manter na temperatura que está aquela água ali, por exemplo, vamos dizer assim, mais ou menos. Aqui está, né? O Maruque com a galinha cabeça pelada e cabeça quebrada. E aqui estão os 2 ovos delas, né? Eu acredito que das duas, mas são irmãos. Aqui é o mesmo sangue. O sangue que tem numa tem noutra. O que muda é algumas questões morfológicas, algumas características morfológicas de uma para outra, que é muito pouco, até digo, posso dizer. Então esses 2 ovos eu vou chocar como sendo, porque aqui eu não sei, sinceramente, eu não sei dizer agora qual foi, porque quando eu estou juntando ovos, na verdade, um é maior, outro é menor. Se for julgar por isso, esse daqui é da cabeça quebrada. Esse daqui, ó. Entendeu? É da cabeça quebrada, que é geralmente o maior e mais claro. E esse seria o da cabeça pelada, que é menor, tá entendendo? E mais escurinho. Mas eu não tenho certeza. É só uma, na realidade, especulação. Aí o que é que acontece? Quando eu estou vendendo ovos, eu venho os horários mais ou menos que elas estão pondo e eu começo na realidade a observar. E aí eu vejo, né, os ovos, observo, vejo as características, 2, 3 dias, né? E determino que é daquela galinha. Mas sendo com esse galo, não importa, porque é o mesmo sangue. É 2 sangues iguais, porque é filho do mesmo pai, da mesma mãe. Então isso aqui vai ser meu banco genético para o ano que vem. Eu quero tirar mais frangas, mais galinhas para o ano que vem, né? Porque galo eu tenho esse aqui, 2. Tenho esse aqui, ó, 3, né? O vulcano. Por que vulcano? Porque geralmente o vulcão, né, é relacionado a lavas. Lavas geralmente são amareladas, vermelhas, alaranjadas, né, da cor dele. Por isso que eu pus o nome de vulcano. Fiz a mesma coisa aqui. Essa galinha tá mudando. Banhei ela e banhei ele. Tá entendendo? Então você vê que